Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio aqui no Container Podcast. E hoje eu estou aqui com um cara sensacional, um cara que tem muito resultado na área da arquitetura comercial. É um amigo meu já e eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Eu vou apenas citar aqui que ele é o David Santos da DSX Arquitetura. E aí, David? Fala, tudo bem, João? Cara, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui sentado nessa cadeira que passa muita gente importante por aqui. E, É, cara, muito obrigado pelo convite. E falando sobre a DSX Projetos é uma empresa de projetos de arquitetura com foco comercial. Então, se é para ganhar dinheiro ou deixar de gastar dinheiro numa intervenção no espaço físico, seja um prédio já existente ou um terreno, é com a gente que você deve falar. então você não faz. Hoje o seu foco não é para quem procura uma arquitetura residencial. O cliente final, o que vai morar na residência, não. Agora, alguém que esteja querendo construir uma casa para vender, ou incorporar ou alugar, aí é um cliente para nós. E por que isso, né? O cliente tem uma maneira certa de conduzir o cliente, tomada de decisão e tudo mais. Então, o nosso cliente é um cliente que foca muito no resultado financeiro. E a gente ajuda ele a tomar boas decisões para ter menor prazo, menor custo e ele poder ter um resultado maior. Entendi, legal. É um nicho bem específico, né? Então você atende investidores, pessoas que querem fazer dinheiro através de um galpão, uma loja. E eu sei também que você atende grandes, né, empresas, né? Isso. Me fala um pouquinho aí você da sua trajetória antes de você abrir a DSX, né? Você já Uhum. atuava e você atendia uma grande empresa, né? No setor aí varejista que a gente fala. Isso. Como Ah, funciona? é legal esse ponto, né, de onde começou. Quando eu me formei, eu trabalhei num dos maiores escritórios de São Paulo. Na verdade, é um escritório carioca que veio para São Paulo, que é a ST Arquitetura. E também trabalhei na MCA Arquitetos, então duas grandes referências aí do projeto predial e incorporação aqui em São Paulo. E depois eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, trabalhar na parte de projetos. Então muita gente nem sabe, mas essas grandes empresas têm um núcleo de projeto e de obras dentro da própria empresa para poder administrar aí todo o parque de lojas que eles têm. E lá eu comecei como arquiteto júnior, aprendendo ainda o que era varejo, que era gôndola, que era frio alimentar e todas as características do projeto do varejo. E tive uma carreira legal lá, saí como gerente de arquitetura, gerente nacional de arquitetura. Então era responsável por todos os projetos da companhia. Então, desde drogaria, posto de gasolina, mini mercado, extra, hipermercado, supermercado, pão de açúcar, shopping, CDs, toda essa parte de projeto era meu time que cuidava. Então, nós éramos em 30 arquitetos, mais ou menos lá. E lá foi onde eu ganhei todos esses skills de projeto rápido, no menor custo, administração de vários projetos simultâneos. E aí foi ganhando essa bagagem nessa gestão desse tipo de projeto e a visão principalmente no foco pós-projeto. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso, entender que o projeto ele é um meio. Ninguém acorda de manhã querendo um projeto de arquitetura. A pessoa quer o resultado final. Sim, E no caso nosso, o cara quer o resultado final financeiro. Então, todas as decisões de projeto, a visão sempre é qual é o resultado que o nosso cliente final está buscando, né? E a gente teve isso durante muito tempo lá. E aí, quando eu saí de lá e a gente começou nossa empreendendo como arquitetura, começamos a prestar serviço para o pessoal que trabalhou comigo lá, que estavam em outros players. Então, a gente tem hoje como clientes Leroy Merlin, Smart Fit, Caedu, Starbucks, Pets. Então, vários clientes grandes do mercado que eu tenho hoje pessoas que trabalharam comigo na época do Pão de Açúcar, que estão nesses players, hoje nos indicaram e a gente presta serviço para eles também, com foco, né, em viabilizar expansão, reformas e adequações de espaço para que eles possam ter aumento de faturamento, né? legal. Então você tem uma bagagem, né? Antes de você de fato ser um empreendedor, digamos assim, você trabalhou em uma grande empresa Uhum. e ali você teve toda uma trajetória, né? Você iniciou ali como arquiteto júnior e foi se desenvolvendo, né? Exato. E em que momento, assim, porque a gente fala muito aqui sobre virada de chave, sobre realmente a pessoa ter uma trajetória, né? E hoje Uhum. ter uma empresa, ter pessoas trabalhando para ela, né? Realmente conseguindo mudar ali a vida de algumas pessoas.
E você, em que momento assim, você estava ali e você falou assim, hoje eu vou criar minha empresa? Foi algo que você foi desenvolvendo ou foi uma oportunidade? Você falou, meu, tô pronto, é agora. Cara, a gente sempre parte, para qualquer lugar que a gente vai, a gente parte de um lugar, um começo. E eu tenho o meu começo, a minha base dentro de casa. Meu pai é arquiteto. Meu pai demorou 10 anos para se formar em arquitetura. Teve que pagar do Caramba, bolso, trabalhando com construção civil. Nascia um filho, ele parava, depois voltava de novo e continuava o curso. E com 13 anos de idade, eu falei que queria ser arquiteto porque eu tinha meu pai como referência, porque ele já estava estudando, mas não era formado ainda. Então a certo. gente tem uma história interessante que meu pai se formou em 2004 e eu entrei na faculdade em 2005, na mesma faculdade. Metade dos professores dele foram meus professores. Que legal, Então, e a cara. gente se parece, né? Então foi Que um momento legal, bem cara. divertido aí da nossa história. E meu pai sempre foi empreendedor, desde os 18 anos de idade. Então, para mim, empreender sempre foi claro que é a maneira que eu tenho domínio do meu futuro. Conduzir a minha história, sem depender que outras pessoas me validem ou que, né, chancelem ali se eu posso ser promovido ou não, ter dinheiro ou não. Depois que eu me formei, eu tive um primeiro escritório junto com meu pai, né, como arquitetura, mas a gente não tinha network, não tínhamos clientes. Então, por mais termos qualidade técnica, eu não tinha o outro lado, que era o ambiente que proporcionava uma recorrência de bons clientes e não tínhamos estratégia comercial e nada disso. Então, começou a ficar meio apertada a situação e eu decidi ir para o mercado de trabalho. Já tinha estado no mercado de trabalho como estagiário, mas decidi ir para o mercado, mas sempre soube que não era não seria funcionário para o resto da vida, que eu ia voltar a ter o meu próprio negócio por ter esse entendimento desde pequeno, né? Certo. O que aconteceu comigo foi uma coisa ao contrário, e aí foi até legal esse ano, foi um ano muito bom pra gente, porque eu lancei um livro de coautoria falando sobre empreendedorismo, e lá eu Legal. conto um pouquinho mais detalhado dessa história, chama Meu Sonho, Meu Chefe, da editora Stuck. E lá eu conto um pouquinho sobre isso, que quando eu entrei no meio corporativo, eu falei, cara, isso aqui é legal. O pessoal tem salário alto, consegue construir carreira, não tem aquela preocupação de correr atrás de cliente, né? Tem uma certa estabilidade. E eu tive naquele momento uma dúvida ao contrário. Pô, será que eu vou empreender mesmo? Pô, veja meu pai, cara, você sabe bem, quando você empreende, você acorda pensando, vai dormir pensando no trabalho, cliente, demanda, equipe e tal. E ali, ao primeiro momento, eu tive um vislumbre de uma vida tranquila, que eu falei, cara, talvez criar uma carreira corporativa, virar um diretor, executivo, alguma coisa assim, numa grande empresa, talvez seja um caminho. Mas isso durou pouco, né? Porque depois de um tempo eu comecei a entender que os seus avanços dependem da validação de outras pessoas, depende de muita política, muita coisa que eu falei, eu tenho potencial para construir algo muito maior de forma independente. Então, nunca saiu do meu radar, né? Fora esse pequeno período, que em algum momento eu voltaria a tocar o meu próprio negócio. E 2017 foi o ano que isso aconteceu. Legal, cara. Então, assim, você se formou, começou a trabalhar ali, empreender já com o seu pai, que já estava formado há alguns anos, né? Uhum. E você realmente faltava ali estratégia, né? Faltava o network. E é isso que muitas vezes acontece, né? Hoje é muito comum pessoas fazerem uma graduação, entrarem no mercado, querer empreender de repente e ficar um pouco perdido. Isso é absolutamente normal, isso faz parte do processo. É algo que eu falo sempre. Tudo é um processo. Ele percebeu ali que não estava indo como ele esperava. Ele falou: Bom, eu vou seguir um outro caminho, mas esse caminho que eu vou seguir é um caminho provisório, porque eu sei que eu vou ser um empreendedor e na hora certa eu vou retomar esse projeto. E assim foi. Você trilhou ali um caminho, você cresceu Da dentro de uma companhia. grande empresa, né? E se organizou, se preparou, criou experiência e retornou. Então, assim, tudo é um processo. Não existe essa de dinheiro fácil, dinheiro rápido. Você se formou, você vai ficar milionário, você vai criar uma empresa e vai ter muito sucesso. É um processo, é um amadurecimento. E com o tempo as coisas começam a dar certo, que é o que realmente tem acontecido hoje na sua vida. Não, exatamente. E uma coisa que você falou que é muito importante é entender os processos. Tem uma frase de um pastor que eu ouvi uma vez que eu achei muito legal. Ele falou: sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. Então, essa é uma tônica que serviu para mim em várias fases da minha vida.
Quando eu cheguei lá, eu era arquiteto júnior, eu não sabia nem o que era gôndola, eu não sabia o que era frio alimentar, eu não sabia nada de nada. Mas eu vi um diretor que era um arquiteto. Eu falei, poxa, pô, o cara ganha, sei lá, 30 pau. Eu posso ser esse cara, por que não? Hoje eu não sei nada, mas eu posso ser esse cara. E aí eu comecei a buscar entender os processos, me desenvolver, né? E agregar algumas outras características, porque só o conhecimento técnico ele não te sustenta num crescimento exponencial em resultados significativos. Eu aprendi nessa caminhada que os relacionamentos têm um peso tão grande quanto, né, o conhecimento técnico, e com o tempo consegui galgar esses patamares. Mas assim, muito foi favor de Deus, eu não tenho dúvida. Porque eu cheguei num ano que a companhia começou a se reestruturar completamente, e aí sai diretoria, sai presidência, foi comprado por outro grupo, e começa um monte de reestruturação, e Deus foi direcionando os caminhos para que eu conseguisse chegar lá. Então eu falo que Deus destrancou a porta e eu abri. Mas ele destrancou primeiro. E mantive aberto, né? Porque você pode até entrar por uma oportunidade, mas se você não tem qualidade para permanecer ali, você pode ser convidado a se retirar. Então foi um Exatamente. período bem importante em vários aspectos na minha vida, mas teve o seu momento, né? E depois a gente começou a entrar num outro momento que é do empreendedorismo, com novos desafios, necessidade de novos modelos mentais, novos relacionamentos, que aí a gente foi galgando os resultados que a gente está colhendo hoje. Legal. Esse lance que você falou de Deus, eu também tenho uma relação com Deus que eu venho fortalecendo a cada dia, acho isso fundamental, acho isso importante. E nós aqui não estamos falando de religião, nós estamos falando sobre Deus, sobre você estar próximo dele. Mas você falou algo que é muito interessante. Deus abriu os caminhos. Você realmente acredita nisso e eu também. Mas uma coisa que eu gostaria de salientar: se você não estivesse ali pronto, se você não fosse um profissional qualificado, mesmo Deus abrindo uma porta, você não iria permanecer lá. Com certeza absoluta, concordo plenamente. Eu falo que é, é é uma via de mão dupla, né? Na verdade, é a perna direita e perna esquerda. Deus abre a porta, eu entro e faço a minha parte. Fiz a minha parte, Deus faz a parte dele. Depois eu faço a minha parte, ele faz a parte dele. Não tem o resultado de uma perna só. Legal. Então tem essa dualidade que é muito importante nesse processo. É isso aí. Então, assim, ó, uma coisa que eu aprendo muito aqui todos os dias, e uma coisa que eu posso firmar aqui que eu acabei de aprender com o David. Deus faz a sua parte, mas você também tem que fazer a sua. Cada um faz a sua parte e o processo vai ficando completo, porque se apenas um fizer a sua parte, não vai dar certo. Não chega. Não Não termina chega. a corrida. A conta não fecha. Não fecha. Não fecha. Exatamente. E hoje você falou que você atende grandes clientes que inclusive você fez contato lá atrás quando Exato. você era também funcionário da outra empresa, né? Exato. Isso também demonstra capacidade, né? Porque ele já era atendido por uma outra empresa, esse cliente, concorda? Exato. E você no relacionamento, a gente está falando muito aqui de network, né? Tanto que nós nos conhecemos num evento de network. Exato. A gente fala hoje muito de network. Então, assim, dentro através do seu network, que talvez você não tinha nem a consciência como você tem hoje, né? Da importância disso. Você criou uma conexão ali, lá atrás, né? Fez um bom trabalho. Eles viram em você potencial, confiaram no seu trabalho e hoje você, como empresário, atende essas empresas, correto? Exato. Cara, para mim, até veio esse insight aqui, a gente conversando sobre isso, como o resultado ele é sustentado em vários pilares, né? Você não tem um grande resultado baseado num pilar só. Quando a gente abriu a primeira versão do escritório, lá em 2009, com o meu pai é muito bom. É um arquiteto muito bom. Assim como eu entendo que também sou bom no que faço. Só que a Legal. gente não tinha ambiente, não tinha network, não tinha pessoas, não tinha contato. E não tinha estratégia para estar nesses contatos. O fez com que, mesmo sendo bom, a gente não tivesse capacidade de entregar. No tempo que eu estive no Pão de Açúcar, eu sou uma pessoa muito dada a pessoas, a relacionamento. Eu entendo que uma entrega acontece quando eu tenho um contato com a pessoa que tem por trás daquela entrega, seja o que for. Colocar essa cortina, colocar essa tela, uma pessoa veio aqui
e instalou essa tela, forneceu esse copo, colocou esse microfone, tem o pessoal da técnica. É relacionamento com pessoas. E se o relacionamento com pessoas ele é positivo, o resultado é positivo. Né? A estrutura dessa entrega ela é positiva. E aprendi isso na vida, sempre tive isso comigo. E quando eu entrei no Pão de Açúcar, sempre tive isso muito como tônica da minha gestão de trabalho com a minha equipe, com os meus superiores e com os pares. Então, sempre tive muitos bons relacionamentos. Quando eu saí de lá e abri o escritório e comuniquei aos meus amigos que eu estava com o escritório, eu recebi indicação de quem era meu chefe na época, de quem tinha trabalhado comigo, que estava em outro lugar, e quem tinha trabalhado para mim. Então, as 3 esferas de relacionamento que eu tive dentro do Pão de Açúcar, superiores, pares e time que trabalhava comigo, eu tive indicação de novos clientes. Clientes que estão comigo até hoje, inclusive. Que legal, cara. Então, eu entendi que, até a conversa que eu estava vindo no carro conversando com o David, um parceiro meu, todo mundo quer o peixe grande. Todo mundo quer o peixe grande. Sim. O contrato milionário. Com certeza. Mas eu tenho condição de administrar esse contrato grande? Então. Eu tenho que estar capacitado. Então, beleza. A primeira coisa, eu tenho que estar capacitado. A segunda o peixe grande me conhece? Eu posso ter a maior estrutura do mundo, preparado para poder receber o melhor cliente. Só que se esse cliente não me conhece, ou não tem uma validação, uma prova social daquilo que eu entrego, não adianta. Então, essa minha caminhada dentro do Pão de Açúcar fortaleceu muito esses 2 pilares. Técnico, no sentido de como que eu faço uma gestão de 30 lojas ao mesmo tempo, num período de 30 dias. Certo. Com uma equipe enxuta, prazo enxuto, com custo e tal. Tivemos essa expertise. Mas, por outro lado também, como que eu valido o ser humano que está me entregando aquilo? Que está se relacionando comigo, seja a equipe de compras que está negociando os contratos, porque eu contratava escritórios de arquitetura na época que eu estava lá. Como que eu trato a minha equipe que está fazendo a entrega, o cara da obra que está lá na ponta com dúvida de projeto e ele liga para mim porque o projeto não está claro em alguma coisa. Como que eu trato com esse cara? Pô, esse cara está 15 dias longe de casa, dormindo, sei lá, sabe-se lá onde, qual a gestão que o cara está tendo, e ele tem um problema no projeto ali, às vezes o cara até é grosseiro quando te liga. Você trabalha com obra, sabe como que é a dinâmica do dia a dia. Sim. E o meu time do lado de cá, eu sempre falava isso lá, a engenharia não é inimiga da arquitetura, pelo contrário. O que a gente está fazendo aqui é preparando material para que aquele cara entregue para o nosso cliente, meu e da engenharia, o que ele está esperando. Então não vou ver engenheiro como um arqui-inimigo, pelo contrário, o cara é meu parceiro. Então vai ter hora que ele vai precisar de ajuda, porque lá na obra o piso que a gente especificou não chegou, e ele tem que comprar outro piso no depósito da esquina, e aí eu tenho que validar qual que é o piso que ele vai pôr. O cara executou alguma coisa errada e eu vou ver se dá para manter o que estava, para não ter problema. Assim como no dia que eu vou ter um erro de projeto, e vai chegar esse dia, é esse cara que está lá na ponta que vai segurar o rojão para mim. Não vai falar assim, o projeto está errado, parou a obra inteira porque o projeto está errado. Se o engenheiro é parceiro, fala, olha, vamos ajustar aqui. Então a gente foi construindo esse relacionamento. Então assim, os engenheiros que trabalharam comigo no Pão de Açúcar se tornaram gerentes em outros players do mercado e me indicaram como arquiteto para trabalhar para os outros players. Pets, Carrefour, Starbucks, Caidu, Smart Fit, indicações de engenheiros, parceiros meus que trabalharam comigo na época do Pão de Açúcar, entendeu? Que legal, cara. Então, e hoje você atende grandes marcas, né? Nós estamos falando aí das maiores, né? De cada segmento. A Pets, como ali no ramo de Pet Shop. Pet Shop, né? Carrefour, Pão de Açúcar. Exato. Então, assim, é muito legal você ver toda essa trajetória, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem se dá conta, né? Mas se você olhar, deve passar um filme na sua cabeça, né? Total, cara, total. Hoje, até ontem eu fiz um post no Instagram, então o pessoal já segue lá a nossa empresa lá, é DSX Projetos no Instagram. Nós temos projetos em 20 estados brasileiros, em 80 cidades, com os mais diferentes segmentos possíveis. Então, a gente começou com varejo, né? Começou por sair do GPE, comecei a receber indicação e prestar serviço para esses grandes players, mas aí com parcerias, com relacionamentos, a gente fez Prosegur, Protege, Continental Pneus, Guarde Aqui, Fiat, loja da Fiat nós fizemos, e aí um outro cliente me indicou para obra pública, a gente fez 40 creches no Nordeste, o projeto foi incrível, cara. Um cliente grande nosso, ele trabalha com PPPs, ele ganha desde escolha do terreno até a obra. E a gente entrou como braço de projetos atendendo ele. Então, no Nordeste, a gente já fez 40 creches e 70 UBSs. Nossa. Em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Teresina, Piauí.
fazendo projeto de estudo de massa, viabilidade do terreno, para esse tipo de porte de projeto. Então, é algo muito rico, né, para Com nós poder certeza. contribuir. A gente posta, né, quando tem esse tipo de coisa, DSX por aí, que a gente está contribuindo para o resultado do Brasil. Né, Com isso é muito certeza. positivo para nós. Tanto que eu comecei a fazer conta, você falando aqui pra mim, eu comecei a fazer conta. Ele falou assim, a DSX está em 20 estados. Eu comecei a pensar contrário, eu falei, onde ele não está? Exatamente, Porque tá, faltam 6 estados. O então, norte ali. tá mais É, fácil fazer essa conta, não onde você e eu está, onde brinco você com os ainda não novos está. clientes hoje que eu tenho conversado, eu falo assim, eu tô jogando War. Ô, Amazonas, tá faltando Amazonas ali no meu mapa, porque eu não tenho nada no Amazonas Lá é ainda. longe. Lá é longe. Falei, ó, Acre, Amazonas. Até brinquei lá, ó, tem uma taxa de desconto só para eu colocar um pininho lá no Amazonas. Mas temos trabalhado forte aí. E no final do ano, no começo do ano passado, a gente começou a migrar um pouquinho para um outro segmento que é de incorporação, que também está na nossa veia. Como eu disse, eu trabalhei antes de entrar no Pão de Açúcar nesse segmento para escritórios, fazer esse tipo de trabalho. O coordenador da nossa equipe também trabalhou em grandes construtoras aqui de São Paulo, o coordenador que cuida de parte do nosso time. E a gente começou esse trabalho de se aproximar mais do incorporador, de grandes construtoras, né? Algumas que a gente já tem conversado, e possível parceiro de trabalho aqui entre nós, porque é a mesma demanda. Qual é o cliente Sim, que a gente atende hoje? É o cara que ele tem uma demanda para poder ser instalada num espaço físico, e ele pode ser de qualquer tamanho, mas ele certamente tem uma operação que tem que caber, um custo que não pode estourar e um prazo de obra que tem que ser cumprido. correto. Muitas das vezes ele tem um aluguel que tem uma carência de 3 meses, em 3 meses o cara tem que fazer projeto e obra, porque no quarto mês ele está pagando aluguel e ele tem que ter o retorno financeiro daquele ponto. Né? Então, Exatamente. esse cliente pode ser um dono de um quiosque, dono de uma loja de conveniência, de um prédio, como pode ser um galpão industrial de 20 mil metros quadrados. A gente tem capacidade de poder atender, administrar e conduzir o cliente para tomar boas decisões durante o projeto. Então hoje você está atendendo o peixe pequeno e o peixe grande. É isso? Exatamente. Na verdade, eu digo que a gente atende o peixe. O que precisar, Você a tá. gente está dando suporte. Porque o que é interessante, né? E quando a gente fala muito de muitos players grandes, o pessoal tem uma visão, mas lá é fácil. Só que o Bill Gates falou uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Perguntaram para ele assim: agora que você é um bilionário, quando ele se tornou um bilionário, falou: como é que para você ser um bilionário? Ele falou assim: é igualzinho quando eu era milionário. Só que a diferença é que eu resolvo problemas de bilionário agora. Antes eu resolvia problemas de milionário. Agora eu resolvo problemas de bilionário. É a mesma coisa. É o E para tamanho do mim, problema. é a mesma forma. Então, o cara que tem uma loja de conveniência, que ele tem que colocar 5 gôndolas e 3 geladeiras no espaço, eu tenho um desafio de fazer caber aquilo, tanto em espaço e custo do cliente, e o cronograma, como eu falei, né, o prazo de obra, quanto eu tive que fazer na loja da Leroy de Guarulhos, de 10 mil metros quadrados de área construída, num Nossa. terreno de 30 mil metros quadrados. Mas é fácil fazer projeto num terreno desse? Claro que não. Qual o tamanho de estacionamento que eu tenho que colocar? Quantas vagas o cliente quer que caibam no estacionamento? Qual é a conta da área de vendas da loja para ficar justa o sistema, né, o BP, né, o business plan do cliente, para que aquele site tenha o retorno financeiro? Não é fácil. Por mais que seja um terreno de 30 mil metros quadrados, entende? Sim. Então a dinâmica de trabalho é a mesma, só muda a escala. Então é bem tranquilo para nós nesse formato. Legal. Então é isso, né? O tamanho do problema, né? O que você falou do Bill Gates, né? Quando você atende grandes empresas, são grandes problemas. É aí que está o diferencial. É Exato. aí que realmente muda o seu jogo. Quando você passa a atender grandes clientes, mas você falou lá atrás, para você atender esse grande cliente, você precisa ter a preparação. Por quê? Se aparecer um grande cliente e você está iniciando, o normal é você falar assim, eu vou atender. Mas é muito importante, principalmente numa obra, eu tenho experiência nisso, ou no projeto de arquitetura, é você saber entender qual é o seu momento. Se você realmente tem condição de entregar o que você promete. Porque você pode querer, às vezes, acelerar um processo e você pode também, em vez de você ir para frente, você ir para trás. Tem um ponto muito importante que você está falando, um insight que me ocorreu aqui agora. Se você tiver que escolher entre prisar entre o seu bolso e a sua reputação, escolha a sua reputação. Por quê? O exemplo que você deu. É mais fácil você dizer não para um cliente e ter uma segunda oportunidade num outro contrato do que você dizer sim, não entregar
e não ter uma outra oportunidade com ele e nenhuma outra indicação que ele possa gerar para você. Então hoje, assim, o sucesso do meu escritório hoje, da minha empresa, tá baseado na reputação e na network que eu construí. Por quê? Pessoas me indicaram para vários lugares, porque eu entreguei aquilo que eu prometi que eu ia entregar, e principalmente como entregou. Por quê? Você sabe bem, vai ter problema no meio do caminho, a equipe pode ter alguma dificuldade, um imprevisto, mas Exatamente. como você vai para cima do problema e resolve o problema e se posiciona, é o diferencial se você vai ter continuidade com aquele cliente ou não. E principalmente se ele vai te abrir outras portas, né? Então são várias características, né, que a gente não tem muito tempo aqui para ficar destrinchando, mas que são importantes se levar em conta para que você possa ter recorrência. E o nosso mercado é recorrência. Com certeza, Exatamente. né? Hoje a internet, assim, hoje ninguém é bobo mais, cara. Hoje tem sites aí, Reclame Aqui, outros sites. Então, assim, você tem que, o que eu falei anteriormente, entender o seu momento. Saiba falar não. Eu já tive dos dois lados, tá? Eu já falei não. Eu já falei não lá atrás, quando eu iniciei obra, onde eu poderia falar sim. E eu já falei sim também para um cliente que eu sabia que eu não tinha condição e eu não conseguia atender. Então eu aprendi, o que eu estou falando, assim, eu aprendi na prática. Quando a gente é muito jovem, a gente tem ali muita vontade, né? Então você precisa segurar um pouco essa emoção pensando no futuro. Não pense no momento, porque você pode acabar se prejudicando, né? Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. É isso. É isso aí. E agora, assim, você já contou um pouco da sua história, David. Agora vamos falar assim mais um pouco sobre o comercial, né? Uhum. Eu, por exemplo, sou construtor. Eu posso ser um possível cliente seu, como outras pessoas que estão aqui Uhum. vendo aí esse episódio. Qual que é o seu diferencial? Por que você acha que eu teria que contratar a DSX Projeto e não contratar o concorrente? Como que você pode vender o seu produto? Legal. Bom, qual que é o diferencial hoje da DSX? Primeiro que os nossos arquitetos, nós temos mais de 20 arquitetos hoje na empresa, temos 2 coordenadores técnicos e um coordenador administrativo que cuida dos processos de gestão dos nossos clientes. Então, o que é muito importante para nós? Primeiro, método. Então, a gente tem uma metodologia de gestão que é muito importante no projeto e a gente tem poder de escala. Então, como eu falei, nós temos 20 arquitetos dentro da equipe. Então, um exemplo que nós temos para cá, Edu, há pouco tempo atrás, fizemos 6 projetos ao mesmo tempo em 30 dias, com uma equipe de 6 arquitetos e uma coordenadora fazendo toda a gestão desse processo. E fizemos lá o projeto em 30 dias. Em 30 dias eles fizeram a obra. Em 2 meses eles tinham 6 lojas novas da rede instalados aí operando aqui no sudeste do país. Então, o nosso diferencial é justamente entender, ter processos e métodos de gestão, mas o mais importante é entender que o projeto ele não é só um desenho. O projeto ele é uma inteligência técnica que tem que ser validada tanto na questão da necessidade, fluxo e operação do cliente, mas o mais importante é poder gerar um escopo claro para contratação e execução de obra. Então a gente começa o projeto pensando no executor, pensando lá na obra, lá na frente, para que lá na frente o cliente possa ter um bom contrato, que esteja especificado no projeto tudo que o executor precisa considerar no orçamento, então não vai ter aditivo ou não vai ter alguma questão de atraso de obra por conta de projeto e principalmente ele não tenha dúvida para poder cumprir o cronograma esperado. Então a gente trabalha nessas duas mãos, né? Tanto a questão da estrutura e estratégia de gestão, mas também na visão do entendimento da importância do projeto no processo da construção civil, porque o resultado final que o cliente quer, no nosso caso, é o dinheiro dele tendo resultado ao final de todo o processo, projeto, obra e implantação do produto dele. Caramba, onde que eu assino o contrato? Vendeu pra mim. Eu fiquei olhando ali, assistindo você e pensando, caramba, vou ter que comprar o produto. E eu vou te falar, assim, parece sim, meio fora da realidade, mas essa é a verdade. Você como executor, você não tem que se preocupar se a porta está batendo no vaso, Sim, se o carro não vai passar na rampa, se o cara tem manobra da vaga ou não. Isso é responsabilidade de projeto. com A sua certeza. responsabilidade é administrar o
pedreiro, Correto. o executor ali. Se o cara vai fazer o processo certo de execução, se ele está usando EPI, se o processo de obra começa a estaca do fundo para frente, da frente para trás, isso é sua especialidade. A minha é resolver o espaço junto com o time de engenharia. Vou trazer o engenheiro de estrutura, o cara de elétrica, vou discutir os processos, qual é a interferência dos pilares na vaga, porque lá na frente você vai se preocupar só com a sua responsabilidade e fazer bem o que você faz. Então, se cada um faz bem a sua parte, a sua etapa no projeto, o nosso cliente no produto final tem um resultado muito mais rápido, equalizado e dentro da expectativa dele. Legal. E o que você lida com algo assim, é uma responsabilidade. Eu acho que toda arquitetura você tem um lado responsável, né? Sim. Qualquer área. Mas você, ao meu ver, tem um peso, posso dizer assim, financeiro, porque uma coisa é você desenvolver uma obra residencial e o cliente vai morar, normalmente ele já está morando num outro local. Agora, no seu caso, fazer uma grande loja, existe toda uma operação financeira. Por exemplo, um mercado, ele já está cuidando da logística para entregar ao mercado. Eu fiz uma obra do Carrefour agora recentemente, a gente estava finalizando a obra em um dia, no outro dia estava chegando vários caminhões ali com alimentos perecíveis, né? Então, assim, olha o tamanho da Vai se o responsabilidade. ar-condicionado não está funcionando, o frio alimentar não está funcionando, perdeu o produto. Perdeu o produto. Nós estamos falando de milhões de reais, ou milhões de dólares, euros, não sei, depende do país. Uhum. Então, assim, o peso da responsabilidade, estou falando do financeiro, Uhum. é um peso muito grande. E entra nessa. Isso foi o que a gente aprendeu, né? O que a gente trouxe de bagagem do varejo no GPA, esse entendimento. Primeiro que o meu projeto ele não é um desenho, não é brincadeira. É sério o que eu estou fazendo. Porque se eu erro alguma coisa aqui, a cadeia de impacto, isso é muito grande. É por isso que esse entendimento dessa parceria com engenharia, com o executor, para poder não ter esse tipo de problema. Mas você falou um ponto que eu sempre falo no diferencial do que a gente faz para um arquiteto residencial. Um cliente de uma residência que tem um problema na obra, ele vai continuar pagando aluguel onde ele está, até vir para onde você estava, e ele fica bravo com você porque ele pagou 2 meses a mais de aluguel. Sim. Num varejo, o cara vai pagar 2 meses a mais de aluguel, vai perder mercadoria, vai ter funcionário que ele está pagando salário que está parado. O rombo na estratégia do plano daquela operação é muito maior do que só estou pagando mais aluguel. A Exatamente. obra, você ficou com prejuízo porque você atrasou como executor. Ok, você ficou com prejuízo. Mas ele tem um prejuízo gigantesco. Sim. Então, todo o processo, desde levantamento cadastral do imóvel, processo, cara. Eu vou implantar uma loja num galpão, eu pego a planta do proprietário e começo. Alguém tem que ir lá, que é o que a gente faz também, e conferir. Tudo que o cara me falou que tem, tá lá. Tem mezanino, tem pilar, não tem pilar, tem desnível dentro do salão. Um dente de 10 centímetros num imóvel. Para entrar uma operação de um pet shop, pode significar um rombo absurdo na obra, porque tem todos aqueles pallets para aguentar a carga do estoque ali, da ração e tudo mais. Cara, 2 toneladas por metro quadrado. Pega um enchimento de 15 centímetros, com uma sobrecarga de 2 toneladas por metro quadrado. Nossa. Metade de um salão, com o rombo que isso não foi previsto isso no orçamento. Fora o prazo de execução, que também se não tivesse considerado no orçamento. Então, o processo de elaboração do projeto, a inteligência por trás disso, é o que vai garantir o bom resultado da obra depois, em todos os aspectos. Se você assinar um contrato com um projeto executivo e lá no meio da obra você fala assim, tem um adicional porque eu não vi que tinha um dente de 15 centímetros e o projeto estava lá escrito com isso e você foi contratado com esse projeto, a responsabilidade é sua. Agora, se não tinha um projeto, você foi contratado pelo cliente e apareceu, o cliente vai ter que desembolsar para te pagar. Exatamente. Então, se tem um projeto claro, todo o ecossistema de construção civil ele está blindado para garantir juridicamente, fisicamente, financeiramente, que aquilo seja entregue conforme esperado. Legal, cara. Nossa, uma aula aqui pra mim e tenho certeza para quem tá assistindo. E eu atuo nessa área, mas eu não tinha essa consciência do peso por trás da responsabilidade do seu trabalho, cara. Em relação a prazo, principalmente, porque impacta tudo totalmente, né? Eu faço piso, né? Então, assim, eu já peguei ali vários erros de projeto, eu sou a parte de execução, e muitas vezes na hora de eu executar,
tem alguns erros. Aí eu vou para o setor de engenharia, e o setor de engenharia, eu não tenho mais acesso a partir dali, mas eu imagino que o setor de engenharia deve entrar em Aciona contato com vocês. projetos, é isso aí. Então, assim, nesse momento, muitas vezes eu fico parado. E o setor de compra ela já está comprando o produto para a inauguração da data certa dessas lojas. Não existe É tempo. surreal, né? É Não existe surreal. tempo extra. Eles fazem o planejamento com base no trabalho que é desenvolvido pela DSX Projetos, do David, ou por Lembrando outra que esse empresa. projeto que ele falou que tá parado não é meu, tá? Só para deixar claro. É isso aí. É um dos maiores É. Carrefours do Brasil que a gente desenvolveu agora, mas era uma outra empresa. É. E um erro besta, um erro simples, né? Você quer um outro exemplo rápido aqui sobre essa importância? E se falo isso várias vezes também nos lugares que eu frequento. Quando você desce pro litoral e você vê ali do lado esquerdo aquele monte de esqueleto de obra parada, ali, para mim, é a prova de que não houve um projeto claro e certo de arquitetura. Por quê? Nossa responsabilidade, quando o investidor traz um terreno, por exemplo, primeira coisa é verificar se a legislação permite aquela construção que ele quer fazer naquele imóvel. Às vezes, de um lado da rua, você pode ter um prédio residencial, do outro, não. Pode ter um zoneamento diferente. Então, primeira coisa é entender isso. A segunda é entender os limites do terreno, topografia e sondagem. Qual tipo de solo que a gente tem? Tem rocha, não tem, lençol freático? São características que são super importantes para definir e validar o que a gente está entregando no projeto. E depois disso, entender qual é a operação que o cliente quer trazer. Quando você pega uma obra parada, né, as pousadas aí, que você vê bastante no litoral, o que pode ter acontecido ali? Ele talvez não fez uma aprovação da prefeitura, a prefeitura embargou a obra dele. Ele não fez uma sondagem do terreno e gastou muito dinheiro na fundação e não teve dinheiro para terminar a obra. Ele não fez um projeto executivo e fez um contrato claro com a construtora e muitas vezes sai fazendo pagamento sem fazer medição, tomou calote do executor e o cara levou o dinheiro dele embora. Ou, no fim, ele entendeu que a operação dele ia dar mais prejuízo do que lucro e abandonou a obra. Ou seja, grandes ofensores que fez o resultado final, aquela obra ficar parada, poderiam ter sido resolvidas num projeto de arquitetura. Então, a gente fala que, até um número da PIN 2022, que 66% das obras paralisadas no Brasil teriam condições de ter sido previstas num projeto de arquitetura, desde técnico, jurídico ou exatamente do resultado financeiro daquele ponto. Então, a nossa inteligência por trás do projeto vai viabilizar e garantir que o cara tenha um bom resultado, né? E é uma brincadeira que a gente faz, né? Que o sonho se mantenha um sonho e não vire um pesadelo, né? E o lucro previsto não se torne um prejuízo real. Então, a gente trabalha toda a inteligência para garantir que essa execução seja em contento e o cliente possa cada vez mais crescer e o mercado continue aquecendo, aquecido e a gente continue tendo recorrência no nosso trabalho. Caramba, que bacana. Como que é? O lucro... para que o sonho não vire um pesadelo O sonho não e vire... o prejuízo previsto não vire... O lucro lucro previsto não se torne um prejuízo real. Aí, ó, tá vendo? Então, toda vez que você passar em uma obra e você vê essa obra parada, você imagina que alguém idealizou que teria um lucro e hoje está tendo um prejuízo. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que esse cara deixou aí? Porque para demolir, o cara vai gastar também para demolir. Então, para ele é melhor deixar lá, porque Parado. já está um prejuízo. Se ele colocar uma demolidora para fazer a demolição, ele vai ter mais prejuízo ainda. Então, é triste, porque você fala, é um troféu da incompetência técnica de alguém. Que legal. O cara é cheio de parábola, mano. Uma obra embargada é um troféu da incompetência de alguém. É isso aí. É isso, mas é isso, né? Se a gente fosse falar aqui, daria aí horas, né, David? E a gente não tem muito tempo, mas assim, muito bom. Eu aprendo muito também. Eu tô aqui, eu faço perguntas e dentro dessas perguntas a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo, porque realmente você deu uma aula aqui de arquitetura. É o primeiro arquiteto que eu entrevisto aqui. Que legal. E a gente começa a ver coisas que mesmo eu trabalhando na obra eu não vejo. Imagina quem não está no segmento de obra, né? Então você não enxerga essas questões que estão por trás, né? Que realmente é um projeto. Você projeta algo, né? E se você não projeta, a chance de dar errado é muito grande. Planejamento. É isso. Então, antes de uma execução, existiu alguém por trás que planejou, né? É isso aí. E assim, David,
a gente sempre finaliza aqui, assim, dando uma mensagem, né? Pode ser para alguém que queira entrar nessa área, pode ser alguém que já esteja nessa área, e está desanimado, Uhum. está em um processo, não está tendo o resultado que planejou, ou alguém que já tem resultado e quer ir para o próximo nível, que é o seu caso, já está em outro nível. Então, que mensagem assim você daria aí? Fica à vontade, que possa contribuir aí com alguém que esteja assistindo. Pô, legal. Uma coisa que é muito, muito importante de se levar em consideração é que não existe padrão certo e errado. Todo mundo tem que empreender ou todo mundo tem que ser CLT. Todo mundo vai ter mega resultado no primeiro ano. Se você não tiver resultado no primeiro ano, é que você é incompetente ou pior, né? Passou dos 30 anos, poxa, já devia ter feito com 25 e não fiz. Eu acho que o mais importante é você se conhecer. Conhecer a si mesmo, o que você tem a entregar, o que você gosta de fazer. E isso, você basear toda a sua estratégia em cima dessa decisão. Né? Uma coisa importante que eu não falei na parte sobre o diferencial da DSX é que a gente tem 20 arquitetos hoje, cada um tem um perfil diferente. Eu tenho um arquiteto que é mais voltado à parte legal, estudo de massa, o outro mais projeto executivo, o outro mais levantamento cadastral, o outro gestão de projetos, e eu vou encaixando os arquitetos conforme as demandas que sejam aderentes às qualidades e vontades de cada um deles. Então esse é um ponto que teve grande sucesso aí no nosso resultado. E para você aí que tá nos ouvindo, a dica que eu dou é essa: se conheça. E a partir daí, tome as decisões e a sua estratégia. E o mais importante, a vida é uma roda gigante, né? Tem altos e baixos. Você vai ter muito resultado positivo e muito resultado negativo na sua caminhada. Mas quando você tem muito pavimentado o porquê você tomou aquela decisão, o dia ruim, quando ele chegar, e ele vai chegar, você sabe o porquê você está passando por aquilo. Então, eu, quando saí do Pão de Açúcar, tomei a decisão de sair de uma multinacional como gerente nacional de arquitetura para empreender, muita gente me chamou de louco. Tenho 4 filhos, né, o pilar financeiro da minha casa, mas eu entendi o porquê. E quando o dia mal chegou, depois tem umas fotos no nosso Instagram, eu barbudo na obra, todo sujo e tal, eu entendi o porquê eu estava passando por aquilo e eu sabia que um dia eu estaria sentado nessa mesa. Então, me fez ter corpo e estrutura para poder seguir o processo. Então, o processo ele vai acontecer de qualquer forma, seja empreendendo ou como funcionário, mas se você tem claro o porquê você está fazendo, você vive o processo, você se supera e você tem o resultado que você espera no final. Muito bom, cara. Então, assim, você tem que entender onde você está, você tem que ter clareza de onde você quer chegar, e você estando aqui e querendo chegar aqui, saiba que não tem como você sair desse ponto e imediatamente você chegar nesse outro ponto. Entre um e o outro existe um processo. E dentro desse processo é o que o David falou. É como se fosse uma roda gigante. Vai ter hora que você vai estar aqui, vai ter hora que você vai estar lá embaixo. O importante é você não desistir, sempre dar o seu melhor. Sempre que você dá o seu melhor, vai ter alguém observando. E se você não está dando o seu melhor, você também vai estar sendo observado. Mas a chance de você estar sendo observado, dando o seu melhor e ter outras portas se abrindo é grandiosa, que é o que aconteceu com o David. Quando ele estava lá no Pão de Açúcar, ele deu o seu melhor e hoje ele atende clientes que fizeram parte do network dele lá atrás. Exato. E aí você começa a ter outras oportunidades, né, David? Então, assim, foi muito bom aqui o nosso papo. Eu aprendi, então tenho certeza que quem vai estar vendo vai ter algo que possa contribuir com o processo de evolução dele. E eu espero que a gente possa aí futuramente falar novamente, né? Fazer Cara, mais network. obrigado pela oportunidade de estar aqui. Adoro isso aqui, poder trocar experiência, conhecimento. Eu construí a minha carreira com isso, trocando conhecimento com as pessoas. E, cara, só o começo de muita história boa aí daqui pra frente pra nós, com certeza. E eu espero que daqui a pouco a gente possa estar trabalhando junto. Vamos lá. É isso aí. Obrigado, Valeu, obrigado. David. Obrigado, galera. E esse foi o episódio no Container com David Santos, DSX Projetos. Tamo juntos.